Livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10 e 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. A minha palavra, ela não vai ser uma palavra como nós costumamos ouvir a Miss ministrar para nós, escatológica. Não vou falar aqui sobre a mulher e o dragão, mas vou falar aqui sobre esse texto, esse versículo que Deus falou ao meu coração para ministrar aos irmãos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando. O que proclamava essa voz? Agora veio a salvação. Veio o quê? Agora veio a salvação. Além da salvação, o poder. E o que mais? O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem foi expulso? Quem foi expulso? O mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo de número 11. Todos bem alto. Eles preste atenção, a Bíblia diz que eles venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Hoje é ceia e nós precisamos ter entendimento de fato o poder que existe no sangue de Cristo Jesus. Agora olhe para mim, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. A Bíblia nos ensina enfaticamente que nós vivemos uma vida de vencedor. Mas o grande problema é que nós não entendemos ainda quem nós somos em Cristo. A Bíblia deixa bem clara que eu e você somos vencedores. Deixa eu ler mais um texto com os irmãos que eu me lembrei agora. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o 37. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha o que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos até o 37. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo de número 33. Quem tentará acusação contra a receber de Deus? Olha o que ele diz: quem os justifica? Versículo de número 34. É Deus que os justifica, perdão. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo de número 36. Como está escrito, uau, como está escrito, uau, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos como ovelhas para o matadouro. Mas veja o 37 e leia bem alto. A própria Bíblia nos diz que nós somos o quê? Somos o quê?
Então preste atenção. O escritor de Apocalipse, João, ele disse que nós vencemos por causa do sangue de Cristo. Então nós precisamos ter entendimento. Nós somos vencedores, vivemos como vencedores. Mas o grande problema é que tem pessoas que ainda não entenderam essa palavra, pessoas que ainda não compreenderam quem elas são em Cristo. Muitos não estão vivendo uma vida de vencedor. Olhe para mim, por favor. Muitos ainda estão vivendo uma vida de derrotados. Agora preste atenção, eu e você precisamos entender que o Senhor nos deu uma palavra de que nós seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus, mais que vencedores por aquele que morreu por nós, que nos amou. Agora, se eu não entendo essa palavra, eu nunca vou conseguir desfrutar das bênçãos de um vencedor aqui na terra. Se eu não conseguir entender as bênçãos de um vencedor aqui na terra, eu não vou conseguir compreender o que Deus tem preparado para mim no céu. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 19: se quiserdes e me ouvirdes, comerão o quê? O melhor dessa terra. Não é só você chegar e receber. A Bíblia diz, é se você quiser. Olhe para quem está do seu lado e pergunta: você quer? Veja se ele tem cara de derrotado ou se ele tem cara de vencedor. Quem está aqui, diga amém. Estou achando vocês muito devagar. E hoje eu estou enfuquetado. Estou agitado hoje. Não tomei meu remédio. Nem remédio eu tomo. Quantos estão aqui então entendendo? Diga amém. Olha para ele e vê se ele tem cara de derrotado ou de vencedor. Se ele tiver cara de vencedor, ele vai dar um grito. Se ele tiver cara de derrotado, ele vai ficar calado. Tão esperto, né? Então nós precisamos ter entendimento que nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor projetou para nós. O Senhor tem vitória para todos nós, mas nós precisamos aprender como eu vou caminhar como um vencedor. Eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma promessa para mim, eu tenho algo que Deus ministrou para a minha vida, eu tenho uma palavra que o pastor pregou, mas como eu vou viver essa palavra? Como eu vou desfrutar dessa palavra? Quero compartilhar com você 3 coisas, eu quero que você anote. Primeira coisa, como eu vou viver uma vida de vencedor? Anote: vou viver uma vida de vencedor quando eu entender o poder do sangue do Cordeiro. Quando eu entender o quê? Gente, quando eu o quê? Gente, estão assistindo vocês, pelo amor de Deus. Quando eu o quê? Quando eu entender o poder do sangue do Cordeiro. Olha o que a Bíblia diz, nós aprendemos isso. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10 e 11. Ele diz que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Versículo 11. Esta palavra precisa ser impregnada. Pois o venceram por causa de quê? Venceram quem, irmãos? Venceram o acusador da nossa alma. Quem é que nos acusa todo dia? O diabo. Agora preste atenção, nós precisamos entender que o diabo todo dia martela na minha cabeça e na sua. Todo dia o diabo quer colocar em mim e você a acusação de que eu e você não podemos, de que eu e você somos culpados, de que eu e você somos condenados, de que eu e você somos pecadores e não temos direito a nada. Todo dia o diabo quer colocar na nossa mente. Por quê, pastor? Vou falar uma palavra que você talvez não vai entender, mas eu vou explicar. O diabo é mestre em legalismo. Que é isso, pastor? Ele é mestre em fazer com que você entenda que tudo que você vai conquistar é pela lei, é pelas obras, é por aquilo que nós ouvimos no Velho Testamento. Ele é mestre no legalismo. Ele acha que eu só sou digno de alguma coisa por merecimento. Mas eu não sou legalista.
Eu vivo pela graça de Cristo Jesus. Não é pelo que eu faço, nem pelo que eu mereço. Olhe para mim. E nem pelo que eu já fiz. É por causa dele que nós vencemos, aquele que derramou o seu sangue por nós. Quem aqui já pecou? Levante a mão. Quem já aprontou aqui? Levante a mão. Se eu desse o microfone para você contar a sua história, você ia contar tantas coisas que você já fez. E por causa disso, o diabo fica procurando o tempo todo dizer que você não é digno. Sabe o que o povo do mundo acusa? Fulano fez tanta coisa e agora quer dar uma de crente. Depois de que aprontou, você já ouviu isso? Já aprontou mais do que tudo. Já bebeu, já fumou, já se prostituiu, já adulterou, já fez tanta coisa. Agora ele quer ser o santinho. Agora ele quer ser o irmão aleluia. Agora ele quer ser o irmão glória a Deus. Agora ele quer ser crente. Sabe o que é isso? É o diabo tentando acusar você todos os dias. Mas nós não somos legalistas. Nós não vivemos por merecimento. Eu e você não merecíamos estar aqui, mas o sangue do Cordeiro nos alcançou e nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas agora você quer dar uma de crente? É claro, a Bíblia diz que ele veio para os doentes. Ele veio foi para salvar a minha vida mesmo. Se fosse para eu nascer e viver quietinho o tempo todo, talvez eu ia dizer que não precisava de Jesus. Ele veio foi para os perdidos mesmo. Quando alguém começar a falar, agora você é crente, você fala, graças a Deus que ele me alcançou. Eu não vivo mais como eu vivia antes. Agora quando alguém acusar você, você fala bem assim, a droga não tem mais poder na minha vida. O álcool não tem mais poder na minha vida. A prostituição não tem mais poder na minha vida. O adultério não tem mais poder na minha vida. A mentira não tem mais poder na minha vida. Por quê? O diabo pode até te acusar, mas você não vive pela acusação dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta te acusar, você foi alcançado pelo sangue de Cristo. Quantos foram alcançados pelo sangue? Quantos foram alcançados pelo sangue? Quantos foram alcançados pelo sangue? O diabo tenta colocar na sua mente, você não tem direito, você não pode. Ontem nós estávamos aqui no CSI, conhecendo sua igreja, e uma das coisas que o diabo fica sempre tentando martelar na minha mente e na sua, é acusando eu e você. Você pode ceiar? Você pode tomar ceia do jeito que você está? O diabo fica te acusando, dizendo, como que você se acha como um crente vivendo essa vida que você vive? O diabo todos os dias diz, como você se considera um crente? E muitas vezes coloca na minha mente e na sua dizendo, seu hipócrita, seu mentiroso, você está enganando todo mundo dizendo que é crente, não é? Tem uns que é verdade. Tem uns que é verdade, mas aqui não. Amém? Aqui não. Então o diabo vai ficar tentando colocar. Outra hora ele vai dizer, para de orar, Deus não vai ouvir a sua oração, você é hipócrita, você é mentiroso. Olha para a sua vida, toda torta, todo estragado. Você não tem condições de liderar uma célula. Você desse jeito não tem como. O diabo todo dia vai tentar te acusar. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai lembrar desse texto. Por causa do sangue do Cordeiro nós vencemos aquele que nos acusa todos os dias. Olha, Satanás, eu já fiz tudo isso aí. Eu já aprontei, eu já menti, eu já roubei, se você já fez isso. Eu já bebi, já me prostituí, já me droguei, já fiz tudo isso.
mas o sangue do Cordeiro me alcançou. E agora você não pode mais me acusar. Chacoalha quem está do seu lado e fala: o sangue do Cordeiro te alcançou. Chacoalha ele: o sangue do Cordeiro te alcançou. Ei, irmão, quero dizer para você, é tudo mentira do diabo. Ele pode até dizer que você não pode, mas Deus está dizendo: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem crê nessa palavra faz barulho aí. O diabo está usando a lei para te acusar. Nós não somos legalistas. Nós não vivemos por merecimento. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Não é pelo que eu sou, é pelo que Ele é. Não é pelo meu mérito, é tudo pela graça. Eu não merecia estar aqui, nem você, mas Ele nos alcançou. Ele, eu e você estamos em Cristo. Quem está em Cristo? E por causa do seu sangue não tem mais condenação. Oh, irmãos, aqui eu não sei se você já teve a experiência de estar diante de um juiz e o juiz olhar para você e bater o martelo, pá, e dizer: inocente, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Podem apontar do jeito que for. Ah, você já bebeu? Já. Ah, você já fumou? Já. Você já aprontou? Quem disse que não? Já, e muito. E agora? Agora não. O sangue do Cordeiro me alcançou. E o que você fez? O que eu fiz é passado. Daquele dia em diante, uma nova vida eu estou vivendo agora. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Ele me justificou. Eu não sou justificado por mim. Eu não sou justificado pelo que eu fiz. Eu sou bonzinho, eu sou legal, eu agrado todo mundo, eu faço tudo que é necessário. Não, não é por você, mas Ele é bom. Ele morreu na cruz do Calvário para redimir a sua vida, para trazer para você a libertação, a justificação, para redimir a sua alma e dizer: nenhuma condenação mais há em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. O diabo pode falar o que for, mas não pode parar você. Amém? Não pode te parar. Você precisa crer quem é você. A Bíblia diz: como que nós vencemos? Quando nós cremos no sangue do Cordeiro. Como nós vencemos? Quando nós cremos no sangue do Cordeiro. Nós precisamos ter entendimento que quando nós participamos da ceia, é algo poderoso, irmãos. Nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele tem poder de nos purificar, de nos limpar, de nos salvar. O sangue de Cristo, ele mudou toda a vida do cristão quando o aceitou. Nós precisamos repetir todo santo dia. Repetir o que, pastor? Anote essa frase. Você precisa repetir isso todo santo dia. Eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Repita isso dia e noite. Satanás, eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga: eu sou justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Se você
A Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 10 e 11: e ele os acusavam, mas por causa do sangue de Cristo Jesus, ele não pode mais te acusar. Ei, você pecou, você errou, você fez tantas coisas, mas Cristo Jesus te justifica. Você é a justiça de Cristo. Olhe para mim, nós não estamos aqui para te condenar. Por favor, preste atenção, entenda o que eu estou falando. Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. As pessoas costumam achar que nós liberamos, porque cremos na graça de Jesus, que nós liberamos as pessoas a pecarem. Não! Quem foi alcançado pela graça não vive mais uma vida de pecado. A graça te alcançou. Você é justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nenhuma condenação mais há. Ah, mas você fazia isso, agora é crente. Pode bater no peito sem dó e dizer: todos os meus pecados foram apagados no dia que eu fiz, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8. O que está escrito lá, pastor? Se com tua boca confessares que Cristo Jesus morreu dentre os mortos, será salvo. Pode falar o que quiser, mas eu confessei com a minha boca que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu até vivi uma vida de pecado, mas já não vivo mais. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu. Ele ressuscitou pelos nossos pecados. Já não vivo mais eu, mas nós precisamos ter entendimento. Cristo Jesus morreu e ressuscitou por nós. Pela sua morte, pela sua ressurreição, eu e você fomos alcançados, salvos de todo o pecado. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Nós precisamos lembrar disso. Por que que nós caminhamos como vencedores? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa de quem? Não é por você não, irmão. Você pode ser até bonitinho, né, Tiago? Pode ser até ajeitadinho. Do nada assim. Pode até se arrumar bem, mas não é por sua causa. É por causa do sangue do Cordeiro. Por causa de quem? Olha para quem está do seu lado e fala: por causa do sangue você foi perdoado. E agora você é o quê? Vencedor. Você é o quê? Você é o quê? Vencedor. Outra coisa que eu quero que você entenda: como nós vamos caminhar como vencedores, quando nós entendermos o quanto somos amados. Você precisa lembrar e entender o quanto você é amado. Quanto você é o quê? Quanto você é o quê? Olhe para mim, por favor. Eu sempre digo que um casal, quem é casado aí? Casado quem já mora junto aí, que tem um monte também. Quem é casado ou mora junto, levanta a mão bem alto, bem alto. Maravilha. Sabe o que eu sempre digo? Tudo que você quer, você consegue com seu cônjuge quando você o ama. Quando você o ama. E quando você demonstra esse amor, você consegue através do amor. Porque quem é amado, ele recebe muito. Quem é amado, recebe muito. Quem é amado, recebe muito. E nós precisamos entender isso. Capítulo 8, versículo 37, que nós acabamos de ler. 8:37 de Romanos.
Leia comigo, Romanos 8:37. Vamos lá. Mais uma vez, 1, 2, 3. Preste atenção. Você nunca vai entender o quanto você for amado, o quanto você é amado, perdão. Você nunca vai entender o quanto você é amado enquanto você não entender o quanto Deus amou a Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o seu filho. E ele era filho do próprio Deus, ou o próprio Deus. Mas agora o que a Bíblia nos ensina? Quando eu entender o quanto Deus ama o seu filho, eu vou entender o quanto eu sou amado. Preste atenção. Pai ama filho? Mãe ama filho? Mãe ama filho? Depende. Pai ama filho? Mãe ama filho? Sim. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Deus ama o filho, mas o amor dele pelo filho não foi maior do que o amor dele por nós. Você consegue entender? Você acha que Deus ama Jesus? Sim ou não? Deus ama Jesus, mas ele ama mais você. Todo mundo conhece o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu seu único filho. Ele fez o quê? Ele deu seu único filho. Para quê? Preste atenção. Eu preciso que você entenda uma coisa. Como eu vou viver uma vida de vencedor? Quando eu entender o quanto eu sou amado. Eu preciso aprender isso. Eu sou amado por Deus. Só que as pessoas não entendem. Elas acham que Deus não o ama. Muitos, por causa da luta, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, ele não entende o quanto ele é amado. Ele pensa que o amor de Deus é só na hora de Deus dar algo para ele. Mas eu preciso ter esse entendimento, que a Bíblia diz que Deus entregou o que ele tinha de mais precioso. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Deus entregou o que ele tinha de mais precioso por você. Você consegue entender o quanto que você é amado por Deus? Você consegue entender o quanto ele preza por você? O amor de pai, nós falamos que é incondicional. O amor de mãe, nós falamos que é incondicional. Isaías até diz que uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas todavia Deus jamais se esquecerá dele. Olhe para quem está do seu lado, por favor, com toda a sinceridade. Diga para ele: você precisa entender o quanto você é amado. O dia que você entender o quanto você é amado, você vai viver uma vida de vencedor. Só vive uma vida de derrota quem não sabe o quanto é amado. Só vive uma vida de tristeza quem não entende o quanto é amado. Você precisa ter esse entendimento. O ponto central não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto você é amado por Ele. Porque se fôssemos abençoados pelo tanto que nós o amamos, consegue imaginar? O ponto central não é o quanto você o ama, mas é o quanto Ele te ama. Porque você pode até falar que ama a Deus, mas dependendo da vida que nós vivemos hoje, trocamos Ele por qualquer coisa. Sim ou não? Sim ou não? O que importa não é o quanto você o ama,
O que importa é o quanto você entende que é amado. Você é muito mais amado por Ele do que você o ama. Porque você troca Ele por qualquer situação. Você troca Ele por qualquer coisa. Esaú o conhecia, trocou por um prato de lentilhas. Judas caminhou com Ele, trocou por 30 moedas de prata. Pedro negou por causa do medo de ser preso. Nós criticamos eles e negamos muitas vezes por causa de muito menos que 30 moedas de prata. Negamos por muito menos do que qualquer outra coisa. Mas o que importa não é o quanto você o ama. O que importa é o quanto você entende que é amado por Ele. Se você entender que é amado por Ele, você vai viver uma vida de vencedor. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós primeiro precisamos descobrir o quanto nós somos amados. E como que Ele nos amou? Entregando o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós pegamos o cálice, nós lembramos o quanto Ele nos ama. Esse cálice nós tomamos e lembramos o quanto nós somos amados por Deus. A minha palavra para você hoje é essa: você precisa saber o quanto você é amado por Deus. Ele te ama acima de qualquer coisa. Preste atenção, Deus não tem como te amar mais. Ele já te ama no máximo. Não tem como Deus te amar mais. Ele já te ama no máximo. Escreve isso: não tem como Deus me amar mais. Ele já me ama no máximo. No 12, como o paraense fala, Deus já te ama no 12. Deus já te ama no volume mais alto que você puder entender. Deus já te ama no nível mais alto que você puder entender. Não é o quanto você o ama, é o quanto você é amado por Ele. Então passe a entender o quanto Ele te ama. Eu vim nessa noite só para trazer essa palavra para você. Deus ama você no máximo. Deus ama você acima de qualquer coisa. Você é amado por Ele acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer situação. Ele ama você e quer alcançar a sua vida, quer alcançar o seu coração, quer tornar você como um vencedor. Se essa palavra está chegando para você aonde for, eu quero declarar essa palavra para você. Deus te ama no máximo e Ele quer alcançar você. Ele te ama no máximo. Levante as suas mãos e declare essa palavra: Deus me ama no máximo. Não tem como Ele me amar mais. Deus me ama no máximo. Não tem como. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos aprender a viver ao Senhor. E quando nós entendemos o quanto nós somos amados, a nossa resposta para Deus é imediata. Quando nós sabemos o quanto nós somos amados, nós não negamos nada. A nossa resposta é imediata. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Quero te servir. Nós vamos cantar uma nova música nessa igreja, domingo que vem ou no outro. Depois eu quero que vocês ouçam essa música. Ela queimou meu coração essa semana, num grupo chamado Drops. E o nome da música é Ele. Drops é Ele. É Ele. É Ele que mudou a minha vida. É Ele que faz eu gastar a minha vida por completo. É Ele que é muito maior do que eu. É Ele que é digno. Essa música é João Batista cantando para Jesus. É Ele. É para Ele que eu vou gastar a minha vida, por Ele, para Ele. Essa música é fantástica. Nós vamos cantar ela, já falei para o Tiago hoje. Vamos cantar ela na igreja. Então eu quero que você entenda uma coisa: quando eu entendo que sou amado por Ele, eu dou uma resposta espontânea: eis-me aqui, Senhor,
quero te servir, quero entregar a minha vida a ti por completo. Ei, se você está vivendo uma vida ruim, se você está vivendo uma vida desgastada, se você está vivendo uma vida amargurada e veio aqui nessa noite, se você entrou por essas portas e você está vivendo uma vida destruída, se você acha que está vivendo uma vida ruim, eu quero declarar nesta noite: Ele te ama no máximo. Então aprenda isso, você é amado por Ele, e quando você entender que é amado por Ele, a sua resposta será imediata. Então toma minha vida, Senhor, eis-me aqui, eu quero gastar a minha vida por ti. Nós precisamos ter entendimento disso. Como que eu vou enfrentar as batalhas? Sabendo que Deus me ama. Como eu vou enfrentar as guerras? Sabendo que Deus me ama. Como eu vou enfrentar o inimigo? Sabendo que Deus me ama. Eu não posso ter dúvidas do quanto eu sou amado. Eu não posso duvidar o quanto Ele me ama. Eu posso falhar com você. Eu posso errar com você. O sol pode errar com você e se esconder um dia. A lua pode se esconder um dia. O céu pode falhar com você, esse céu atmosférico que nós vemos aqui. Seu pai pode falhar. Sua mãe pode falhar. Seus amigos podem falhar. Seu pastor, seu líder, a igreja, todos podem falhar. Mas Ele nunca falha. Deus é infalível, e a sua infalibilidade é maior do que qualquer outra coisa. Deus é poderoso e Ele te ama. Eu quero que você aprenda uma coisa. O que eu preciso fazer, pastor, para ser um vencedor? Lembrar o quanto eu sou amado. Lembre-se, você é amado por Ele. Eu sempre digo isso quando nós estamos aconselhando alguns casais. Se o marido ama a esposa e ela se sente amada, não falta nada para ele. Se a esposa ama o marido e ele se sente amado, não falta nada para ela. Agora preste atenção. Quando eu entendo o quanto eu sou amado, ô irmão, eu vivo uma vida de vencedor. Eu vivo uma vida como? Agora, nós muitas vezes temos a dificuldade de servir ao Senhor. Achamos que somos injustos. Achamos que não temos dignidade. Achamos que estamos sempre debaixo do juízo de Deus. Estamos sempre esperando Deus nos dar uma bronca. Estamos sempre esperando Deus nos repreender somente. Claro que vai ter dias que Ele vai nos repreender. Tem gente que só pensa dessa forma. As pessoas querem colocar Deus num pacote dos seus pensamentos medíocres. Alguém comentou, por causa dessa situação que houve aí ontem do acidente do avião. Alguém fez um comentário, está em algumas redes sociais: cadê Deus? Não entendi. Cadê Deus que não segurou o avião na mão? A gente está querendo que Deus age do jeito que nós queremos. A gente está querendo só um Deus que tem a sua justiça na cabeça de uns ou de outros. Mas não importa, irmãos, o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. O que importa é o quanto eu e você sabemos que somos amados por Ele. E se Ele um dia nos repreender, é porque Ele nos ama. Porque quem ama, corrige. Então não fique só esperando a justiça de Deus. Não fique só esperando um Deus mau. Nós precisamos conhecer e reconhecer o quanto somos
amados por Ele. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala: aprenda isso. Aprendeu o quê? Você é o quê? Amado. Outra coisa que nós precisamos aprender: como que nós vamos viver como vencedores, como João escreveu, Apocalipse 12, 10 e 11. Como nós vamos caminhar como vencedor? Anote, por favor. Terceira coisa: vamos caminhar como vencedor quando nós continuarmos crendo, mesmo apesar das circunstâncias. Continuar crendo, apesar das circunstâncias. Continuar crendo, apesar das circunstâncias. Ontem nós estávamos aqui na igreja e nós vamos gravar alguns vídeos com uma midianita. Ela veio para gravarmos alguns vídeos. E aí ela disse assim: pastor, grava um vídeo falando sobre fé. Vamos gravar um vídeo de 1 minuto e meio para soltar ele na segunda-feira, para abençoar a semana dos irmãos sobre fé. E aí na hora que estávamos conversando, eu, pastor Valmir e a midianita Lara, nós conversando, e eu disse para ela: a maior expressão de fé é viver contra todas as evidências que dizem que nós não vamos dar conta. O que é excreção? Quando você está com alguma coisa, você precisa espremer, tirar. É você mostrar o que você tem por dentro. Nós precisamos entender que, apesar das circunstâncias, eu vou exalar fé. Eu vou mostrar o quanto eu tenho fé. Não é as evidências que vai fazer eu perder a minha fé. Abre aqui para mim 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Leia bem alto: 1, 2, 3. Mais uma vez. Volta. Qual é a vitória que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? Próximo versículo, bem alto. Então preste atenção. Eu preciso ter esse entendimento. Eu vou crer mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis. Mesmo apesar das dificuldades, eu preciso continuar crendo. Eu preciso entender que a minha fé vai me levar a um lugar muito mais longe. A minha fé vai me fazer alcançar coisas maiores ainda. É preciso ter uma fé exclusivamente na graça de Cristo, porque aí eu vou entender como eu vou viver o caminho de um vencedor. Eu preciso ter fé. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar entendendo que não é pelo meu merecimento, mas é por causa da expressão da minha fé em crer naquele que venceu o mundo, Cristo Jesus. Eu preciso ter esse entendimento. A Bíblia nos ensina isso. Tem alguma circunstância que nunca teríamos condições de alcançar alguma coisa, mas alcançamos por causa da nossa fé. Talvez não chegaríamos a alguns lugares, mas chegamos por causa de quê? Da fé. Talvez nunca conquistaríamos algumas coisas, mas conquistamos por causa da nossa fé.
Então eu preciso aprender a viver uma vida de fé. A Bíblia tem alguns exemplos, eu quero compartilhar com você. A Bíblia tem alguns exemplos que o Senhor Jesus está caminhando com seus discípulos. A bênção era para aqueles que caminhavam com Ele, para aqueles que eram próximos a Ele. A Bíblia diz que a bênção era para aqueles que eram seus. Muitos rejeitaram, mas Ele veio trazer para os filhos, para aqueles que criam nele. Agora a Bíblia diz que um certo dia chegou algumas pessoas incomuns, que não eram dignas de receber nada. Na cabeça delas, elas não tinham condições de nada, elas não tinham direito de nada. Olha o centurião, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 até o 10. Um dia um centurião chegou até Jesus, e ele foi clamar ao Senhor, para que o Senhor fizesse algo. Por quê? Pelo seu criado que estava em casa. Ele não tinha direito, era romano. Jesus não estava ali para ele. Nós podemos olhar e entender que aquilo não era para ele, aquela bênção não era para ele, mas a Bíblia diz que ele teve fé. Ele teve o quê? Ele teve o quê?